saturada, no ponto certinho vai ser, né, saturada, tá? Continuando aí, né, então, o que acontece? O que é isso, germe ou semente, cristalina? O que é uma cristalização de uma solução? Como que eu consigo cristalizar uma solução? Então, tem até lá, no ano passado a gente estudou um jeito de método de separação de mistura, que até o exemplo era o açúcar e o sal, que a gente joga a água e depois você vai diminuindo essa temperatura dessa água, você vai cristalizando o sólido que tem menor coeficiente de solubilidade, tem menor solubilidade. Então é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, né, a solubilidade do KNO3, né, dessa semente que eles vão jogar lá, né, desse semente que a gente vai fazer a cristalização, a solubilidade dele a 20 graus, olha lá, ó, é 31,6. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles jogaram a 20 graus Celsius 63,9 KNO3, tá? Então, olha lá, e esse ficou uma solução super saturada, instável. Jogaram e deixaram ela quietinha. Qualquer vibração, ela se transforma saturada, corpo de chão. Mas nesse caso, jogaram a 20 graus Celsius, transformou uma solução super saturada, porque a saturação é 31,6, e o que aconteceu? Aqueceram a 40 graus Celsius, né, lá, aqueceu a 40 graus Celsius, o que aconteceu? Solubilizou, porque ela se tornou uma solução saturada. Por quê? Porque a 40 graus Celsius, a coeficiente de solubilidade é 63,9. E o que aconteceu? E depois veio e resfriou, né, lá, e resfriou para 20 de novo. Então, ao resfriar essa temperatura, o que aconteceu? A quantidade, né, que não dissolvia, ela foi se cristalizando, tá? Então, ela se transformou lá em precipitado, em um corpo de chão. Então, eu consegui separar essa quantidade, né, que não dissolve com essa, né, essa variação de temperatura. Então, tá vendo como que a gente consegue cristalizar determinadas substâncias? É assim que a gente faz o processo de cristalização. Às vezes eu quero separar o sal, né, o sal do açúcar, jogou a água. Eu vou pelo coeficiente de solubilidade, eu vou diminuindo a temperatura, à medida que vai diminuindo a solubilidade de acordo com a temperatura de um sólido, ele cristaliza e o outro ainda fica dissolvido. Então, uma maneira é isso, é mexer com a temperatura e com o coeficiente de solubilidade, tá? Outra parte muito importante são os sais hidratados. O que é isso, sais hidratados? Não está aí na apostila de vocês, então eu vou querer também ver no resuminho, tá? Sais hidratados são sais que ele tem, olha lá, moléculas de água aglutinadas nele, tá? Não estão ligados atomicamente, elas estão ali, né, aglutinado neles, tá? Então, hidratado é isso, eu vou colocar moléculas de água ligando ali, né, entre aspas, por fora, assim, deles. O que acontece? Como que eu sei que esse sal está hidratado ou não? Eu aqueço. Todo sal hidratado, ele pode até, né, ser exotérmico na hora de dissolução, mas se ele tem hidratação, se ele tem molécula de água, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade aumenta. O que acontece? Aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Como ela não está ligada atomicamente, ela está, né, só intermolecularmente, depois a gente vai falar sobre as forças termoleculares. O que acontece? A água ela vai evaporando, que chega um ponto, na hora que evaporou tudo, o que acontece? A solubilidade do sal cai, tá? Então, no laboratório a gente percebe que com a medida da temperatura está aumentando, estou dissolvendo, de repente para de dissolver. Por quê? Então eu sei que aquele sal ele tinha água. A água evaporou, saiu e aqui acontece, aí a solubilização começa a cair. Esse ponto aqui que a gente de repente cai bruscamente, dá esse pico, né, na curva da solubilidade, nós chamamos de ponto de inflexão, tá? Então, o que acontece? Então, o Na2SO4 estava hidratado, olha lá, ó, que é representado um pontinho, tipo vezes 10 moléculas de água. Com o aquecimento, ele liberou essas moléculas de água,
tá? Elas se evaporaram. A mesma coisa, então o que acontece? Quando eu tenho sal hidratada lá, quando eu vou tirando gradativamente as moléculas de água, então ele vai tendo pontos de inflexão. Então aqui, ó, do 6H2, deu um ponto, deu de cair, continuou subindo. Então, caiu um pouquinho a solubilidade, continuou subindo, eu sei que ali tinha água, a gente perdeu um pouquinho de molécula de água lá. Aqui ela foi perdendo ar, perdeu 2, olha lá, ficou só com 4. Continuei aquecendo, ela perdeu 2, ficou só com 2. Se eu continuasse aquecendo, até tirar toda a água, o que ia acontecer? A mesma coisa com o sulfato de sódio. Ela chegava num ponto e ia começar a descer, tá bom? Então, a gente percebe no sais hidratado é justamente esses pontos de inflexão na curva de solubilidade, tá? E a pressão, né, a solubilidade dos gases no líquido, o que acontece, tá? A solubilidade a gente fala que é inversamente proporcional à temperatura. Então, à medida que eu aumento a temperatura, né, da solução que tem gás, o que acontece com a solubilidade do ar? Ela diminui, o gás ele diminui. Então, só a gente pensar um pouquinho, quando a gente põe água para ferver, o que acontece? Eu não estou agitando as moléculas? Então, se eu estou agitando a molécula de gás, ela já é agitada por si só. Então, se eu estou agitando aquele molécula de gás, o que vai fazer? Ele vai escapar mais rapidamente, então a solubilidade vai diminuir. Então, por isso que o aumento de temperatura, eu agito mais as moléculas de gás ficam mais agitadas, então elas vão sair. Então, o aumento de temperatura é inversamente proporcional à solubilidade do gás. Então, a gente tem uma curva descendente quando eu tenho no gráfico a solubilidade versus a temperatura de substâncias gasosas, tá? Agora, e no caso da pressão, solubilidade e a pressão? Quando eu aumento a pressão de um gás, eu aumento, né, a solubilidade dele. Vocês não viram aqui, ó, né? O que acontece quando a gente está... Por que uma água gaseificada, quando a gente... Ela tá fechadinha, você olha lá, você pode até agitar, você vê que tem moléculas de gases, mas por causa da pressão da garrafinha ali, da tampa da garrafinha, logo que você para de agitar, ela volta ao normal, volta a ser aquela solução de novo. Por quê? Porque a pressão aumenta, ela pressiona o gás e fica lá dentro do líquido, tá? Então, o aumento da pressão aumenta a solubilidade do gás. Quando eu diminuo a pressão, ou seja, né, quando a gente tira aquela tampinha que está pressionando, a gente escuta até o barulhinho, né, do gás querendo sair. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento, né, eu diminuo a solubilidade, que aí o gás sai. Então, no caso da pressão, o aumento da pressão é diretamente proporcional à solubilidade de um gás na água, né? Que a água é o líquido, o gás no líquido, tá? Então, à medida que eu estou aumentando a pressão, ó, aqui na bacia, só o que está acontecendo com a solubilidade do gás? Ó, do O2 está aumentando, ó, do N2 também está aumentando. Fica uma curva, né, ascendente, tá? Com isso, nós terminamos, né, o módulo 6, vocês vão fazer o resuminho para mim, tá, do módulo 6, acrescentar no resumo, assim como no módulo 5 vocês vão acrescentar aquelas soluções lá, eletrolíticas, não eletrolíticas, no módulo 6 vocês vão acrescentar no resuminho aí, as curvas dos sais hidratados, tá, eu quero ver direitinho as curvas certinho, não preciso de, né, eu quero ver direitinho, né, especialmente aquela curva, né, da solução saturada e insaturada, é essa aqui, tá? Eu quero que vocês apresentem para mim no resumo, né, essa curva da onde que a gente, quando que é saturada,